Boa noite para todos que possam estar me ouvindo nessa hora. São 6h45 da tarde, 18h45, melhor dizendo. Eu já estou cansado. Quase 2 semanas sem sair de casa. Eu queria fazer uma pergunta: por que todos que estão contra o pensamento dos empresários preocupados com a nação, por que o Supremo Tribunal Federal, o Senado Nacional, Câmara de Deputado Federal, Câmara de Deputado Estadual, Câmara de Vereador, governador, prefeitos, não tomam uma atitude drástica e não baixam a lei por decreto, que nem o prefeito de Caldas Novas acaba de decretar? Por que o Bolsonaro, já que está toda a nação, todos os políticos, a maioria contra ele, não estuda e não baixa um decreto reduzindo o salário de todos os servidores públicos, comissionado, de ganho elevado, reduzindo o salário deles em 50%, de todos, em geral, desde o Supremo até o vereador. E os funcionários comissionados, que se fala tanto, assessores, todas as autarquias bem remuneradas de servidor público, abrissem mão de 50% do ganho deles, amenizaria o caos econômico da nação toda. Sobraria dinheiro nos caixas dos municípios, do estado, da União, para honrar as folhas de pagamento, para manter a ação social dos municípios. Que está se vendo até agora, os governos só se remexer para arrumar verba para manter o povo. O povo não quer esmola, o povo não quer dinheiro, o povo quer voltar a trabalhar. Já que não dá, por que os mais afortunados não abrem mão de parte do ganho deles em prol ao povo, pelo trâmite legal? Teria que ter um decreto federal, só que daí esbarra no oportunismo político. A maioria vão contra, por quê? Porque está favorecendo o povo em geral. E tudo que partir do Bolsonaro, as ideias, não vão ser aceitas. Eles estão fazendo dessa epidemia, dessa maldição lançada sobre a terra, um trampolim político. Tem vários políticos oportunistas aí que, em vez de cuidar dos interesses da nação e do povo, eles estão cuidando dos interesses próprios deles. Tem vários. Tem vários que, em vez de brigar pelo bem da nação, estão brigando pelo ego deles em si, pela liderança política que ocupam. Estão brigando por interesses próprios deles. Tenho certeza que isso está acontecendo. Tem muito político aí que está se dando bem em cima disso. Porque eles não têm a grandeza, que nem teve o Magno Malta, já cogitou a hipótese de diminuir o salário. E mais uns bem pouquíssimos, hein? Olha, até me prova o contrário, desde o alto escalão até o baixo escalão, que não se manifestar para fazer abrir mão do que já ganharam tanto às custas do povo, não vai adiantar nada. Tem que começar lá por cima, não adianta aqui por baixo. É por cima que se começa a dar virada para a solução do problema. Tem tantos políticos aí, não tem nenhum senador, não tem nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem nenhum deputado federal que não tenha o seu pé de meia feito. Eles não precisam de tanto dinheiro. Quer dizer que um ser humano normal pode sobreviver com um salário aí entre 1.500 e 3.000. Eles não, eles ganham no mínimo 30 vezes mais. Não tem nenhum político coitadinho aí que ganha menos de 15 mil reais por mês, de vereador para cima. Eles devem abrir mão de 50% do ganho deles em prol do povo. É o que tem que ser feito. É um abuso. É muitos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Entendeu? Que é a população mais precisada, mais carente, mais necessitada, não está dando para aguentar. Televisão, até parei um pouco de olhar, não dá para olhar. É um jogo de empurra-empurra ali, é jogo político. É tudo politiqueiro. Eles não querem dar o braço a torcer de aprovar tal posição de fulano de tal, porque é do partido contrário.
Essa praga não tem partido, essa praga não pega a pessoa pela cor, não pega a pessoa pela, pela situação social, ela pega quem ela quer. É uma maldição divina, ninguém esfragou ainda. Nos estão levando de barbada. E é tudo a culpa do governo federal. Pelo governo federal já estava tudo resolvido, mas ele tem várias barreiras lá, ó. Tem vários interesses de grandões lá por trás. O presidente da República não governa sozinho. O presidente da República depende de votação, depende de várias coisas. Ele tinha que ter uma autoridade de dar canetaço, governar por decreto. Tinha que dar um barulho muito grande, dando autoridade pro Bolsonaro louco que é, o jeito que chamam, malucão, mal educado, todo o jeitão dele. É o jeito do homem, ele é brutão e vai ser sempre. É o DNA dele. Com certeza, se ele tivesse o poder de baixar um decreto e assinar por decreto, eu queria ser presidente por 24 horas. Eu queria governar o país só por decreto. Eu ia botar um palito de fósforo em cada olho para não fechar os olhos e não dormir em 24 horas. Eu ia assinar tanto decreto, tanto decreto. Ele teria que ter autonomia para decidir por decreto. Decretar que todo político, desde o assessor de vereador até o assessor do juiz do Supremo Federal, todos têm o seu salário cortado ao meio, 50%. Inclusive o dele, para começar como exemplo. Não tem nenhum político coitadinho lá que viva de salário mínimo. Como é que eles não falam no ganho deles? Por quê? Chegou o dia, tá lá na conta. Por que eles não abrem mão do ganho deles? Temos abrindo mão de 50% em prol da nação. Por que eles não têm essa grandeza de devolver um pouco do tanto que eles ganharam às custas do povo nos anos todos, ocupando o cargo político que ocupam? Tem político que fez da política uma profissão. Eles vivem na mordomia, enquanto o povo vive na miséria. Tem poucos que legislam pela causa humana, pela causa do ser humano. A maioria por interesse próprio. A maioria são egoístas. A maioria são usurpadores dos cofres públicos. Aí, na hora que a nação precisa do apoio deles, eles ficam bem quietinhos. Quando é para aumentar o salário deles, não dá barulho nenhum. Eles simplesmente se sentam numa mesa redonda lá e decidem e deu. Quando é para o povo, eles discutem um ano todo para ver quanto é que vai ser o salário mínimo para o próximo ano. Aí eles dão uma esmolinha de aumento mínimo. E o deles não. O deles cada vez mais subindo, mais subindo. Eles têm que criar um pouco de vergonha na cara e botar a mão na consciência e pensar. Eles ganham muito. Nesses dias de crise eu tenho percebido, sem exagero, nada tem me faltado. 15 dias trabalhando, graças a Deus a minha mesa não faltou nada. Claro, não estou exagerando, cortei umas despesas desnecessárias, cortei aquele exagerinho do fim de semana, diminui algumas coisas. Não está me faltando, graças ao meu bom Deus. Porque se esperar por governo, tá louco. Não dá. Não tem jeito. Tá? Mas tem muita gente aí que trabalha por dia, trabalha de dia para comer de noite, tá padecendo. Tá sofrendo. Já tá ficando na miséria. Então não dá para entender. A classe política não dá para ser entendida. Eles, quando assumem o cargo, em vez de eles começarem a brigar em prol do povo, a se unir, os partidos todos, se unirem em cima de um ideal, não. Eles começam a guerra pessoal lá. É Dória contra o presidente, o governador lá do Rio de Janeiro, aquele lá contra o presidente, entendeu? Eles não estão lá para ir contra ninguém, eles estão lá para governar o estado que eles assumiram. Eles estão lá para governar o estado, para governar o município, não para abrir briga com político só porque é do outro partido. Eles devem se unir para governar o país. Eles não estão deixando o homem trabalhar. Eles não estão ajudando a governar o país. Eles estão ajudando a avacalhar. Qualquer decreto, qualquer PEC, qualquer lei que o Bolsonaro tente colocar em plenário, partindo dele, eles vão ir contra sempre. Pode ser bom para a nação, mas não é bom para eles. Eles não querem dar moral para uma pessoa que chegou no poder sozinha, sem apoio de quase ninguém. Eles não querem. Eles não querem porque o Bolsonaro não negociou ministério com ninguém, não negociou cargo com ninguém. Ele não disse, faça a minha campanha que eu te dou uma secretaria. Ele não fez isso. Por isso que ele está quase que sozinho no meio da guerra.
Ele não governa sozinho, ele depende de toda a votação lá, todo o processo legal lá. Tem gente achando que o Bolsonaro está se amarrando para assinar lá o decreto lá dos R$ 600, porque ele quer. Ah, ele não quer assinar. Não, ele depende de toda uma burocracia, que quem tem que decidir é exatamente os partidos de oposição dele. Aí, para prejudicarem ele, o que eles fazem? Eles ficam se amarrando, eles botam a culpa tudo nele. Todo o BO que dá ao contrário, eles colocam no nome do Bolsonaro. Quando, na verdade, quem menos manda na nação é o presidente. Ele tem o poder de assinar só, mas tem que passar por votação. Se ele assinar um troço errado lá, quem vai pagar o prejuízo de errado é ele. Agora, se der sucesso, daí todos os adversários políticos aí querem levar fama. Eles têm que esquecer de sigla partidária numa hora dessa e se unir todos se unir a um objetivo só. Não ficar de briguinha um com o outro com o outro. Nós não temos palanque eleitoral. E já tem político lá que está fazendo coisas lá para se mostrar. Eles querem se apresentar, eles querem se destacar o nome deles para as próximas eleições. Se chama usurpador político, aproveitador. Estão aproveitando o momento da nação para se promover na política. Tá demais isso aí, o jeito que tá, não pode continuar, não. Tem que haver uma maneira de estudo aí, ó. O Brasil ser governado por decreto. Aí ia ser melhor. Teria que ter uma lei que desse poder pro presidente dar canetaço. Aí o troço ia andar. Caso contrário, tá de mal a pior. Tô anojado, não tô conseguindo assistir televisão, porque o cara só vê um ou outro querer se mostrar. Tem lá uma meia dúzia lá que está trabalhando para o povo, porque a maioria, tudo em benefício próprio. Tudo para se mostrar, para dizer eu estou aqui. Para dizer, ó, eu estou fazendo, mas amanhã depois me pague. Daí o povo é tão otário que vai lá e vota neles de novo. Tem que deixar essa cachorrada tudo de fora, tio. Tem que votar em gente que nunca foi político, eles viraram profissional. Político profissional não é vantagem para a nação. O político se tornar profissional, ele começa a sugar os cofres públicos. Ele está lá só para ganhos, ele está lá para cuidar o lado dele. Não tem um cara que entra na política que não vai para lá visando endireitar o lado financeiro dele. Não tem nenhum, daí não escapa nenhum. Todos que entram para a política é para endireitar a situação financeira, é para ganhar bem. Porque ele sabe que ganha bem, trabalho ou não, chova ou vento, ou cai a canivete. Chegou o dia do pagamento dele, está lá na mão. Então, políticos em geral, desde o assessor, dos assessor de vereador até assessor lá do mais alto escalão, que seria o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, todos devem pôr a mão na consciência e ter a grandeza de dizer que é patriota e abrir mão de 50% do ganho deles em prol ao povo, em prol a ajuda para essa epidemia aí, ó, para suprir as necessidades do país. Tenho grandeza uma vez na vida, turma de político em geral. Volto a dizer, desde o vereador até o Supremo Federal. Bote a mão na consciência e pensem. São tudo um pessoal que até agora não estão fazendo, não. Por que eles não fazem não convocam uma reunião extraordinária lá e botam debate um assunto desse? Em abrir mão de 50% do ganho deles. Porque eles são tudo gananciosos, são egoístas, querem Deus para eles e diabo para os outros. Olha o jeito que tá, não pode continuar, vai ter que dar um barulho muito grande nesse país que é para endireitar essas coiseiras, tia. Tá louco, tá terrível. Eles não estão se entendendo, tia, não estão. Olha, eu tô anojado. Faltou palavra. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus, Deus que nos proteja. E Deus que abençoe a ciência, porque ela é divina, ela foi deixada por Deus, e que eles tenham vitória em descobrir a cura por esse mal que nos assola. Mas Deus sabe o que faz. Então, vamos entregar nossa vida na mão de Deus, vamos confiar mais em Deus, porque sem Deus nós estaria pior do que temos, tenho certeza. O Brasil é abençoado por Deus.
No Brasil todo tem só 250 mortes até agora. Até hoje, parte da manhã, eu tinha acompanhado o noticiário. 250 mortos no Brasil todo. Nós temos 209 milhões de habitantes. Diante da epidemia, da pandemia, o jeito que ela está, nós fomos abençoados por Deus. Morreu pouquíssimas pessoas, diante de tantas outras coisas que matam muito mais gente. A fome começou a matar gente. O estresse, esse negócio aí que dá essa tal de esquizofrenia. A depressão. Tem gente que está ficando doente, morrendo por outro problema e não pelo coronavírus. Por quê? O próprio governo, entendeu? No tempo do H1N1 não teve tanta divulgação, logo foi curado o troço, agora não. Está havendo muito alvoroço, muito apavoramento diante de um problema que tem outros métodos mais fáceis para ser resolvido. Só que os governos não querem. Por quê? Porque daí a ideia é de um lá que é contrário ao outro, o outro é contrário ao outro. Seria a coisa mais simples. Todos que pertencem ao grupo de risco. Tá? O ministério lá de cima, largava um memorando. Tá? Todos acima de 60 anos, todos que tenham problema respiratório, isso, são do grupo de risco. Não saiam na rua sem máscara. O próprio governo poderia doar máscara, luva, álcool gel para toda pessoa que tivesse risco. Os outros que são saudáveis, graças a Deus, continuariam tocando a economia da nação. Mas não, eles não pensam nisso. Eles querem avacalhar. A esquerdalha, em geral, quer avacalhar o país para desestabilizar o governo federal. Aquela coisa mais simples. Todos que tivessem no grupo do risco teriam assistência médica, acompanhamento, orientação, entendeu? Mulher grávida, pessoas que tivessem problema seriam dispensados. Não precisava parar toda a nação. Eu acho que não passaria de uns 20% que ficariam parados. Os outros 80% poderiam tudo estar seguindo essa vida normal. Está havendo muita politicagem no meio dessa desgraça humana. A desgraça assolou a humanidade toda. A desgraça maior é a política que eles estão fazendo em cima de um troço tão sério, uma calamidade pública tão séria. Eu estou enojado com tudo isso. Eu só agradeço a Deus todos os dias antes de dormir. Pelo dia, por pior que ele foi para mim, eu agradeço a Deus. Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui ainda. É só Deus na causa mesmo para mudar o rumo do pensamento dos nossos governantes e tirar deles essa ganância que eles têm pelo poder e pelo dinheiro. Não vamos ser hipócritas. Eles têm ganância pelo poder e pelo dinheiro. Porque se ele fosse mais humilde, já teria partido de alguma iniciativa em prol social, a filantropia. Mas não está se vendo político abrir mão de nada. Eles só querem garantir o deles, eles sabem que está garantido. Só querem se mostrar. Só querem divulgar o nome deles. Agora, em prol do povão, até agora, pouquíssimos se pronunciaram. Meus parabéns para o prefeito, esse que eu dei o nome antes aí, ó, que a iniciativa dele eu achei bacana. Ele reduziu em 50% o pagamento de todo o funcionalismo de cargo de confiança, de os bem assalariados lá, em 50%. Esse prefeito, ó, tá de parabéns, merece meu aplauso, que os outros sigam o mesmo exemplo para serem aplaudidos pelo povo. Que os outros tomem, por exemplo, a atitude desse prefeito. Se ele assinou por decreto que isso pode, está dentro da lei. Então, assessores do presidente Bolsonaro acham a brecha na lei para o presidente ter poder de assinar algum decreto. Que daí o troço vai melhorar, vai andar. Aí não vai ter esquerdalha nenhum para meter o bedelho no meio da administração. Se os esquerdalhas se meter para prejudicar a nação, eles não estão pelo povo. Se eles se unirem para apoiar o presidente nas decisões, aí eles estão pensando em nós, povão. Então, meu boa noite aí para todos aí.
a minha indignação vai continuar. Daqui uns dias eu trago um outro tema ligado ao assunto. Não esqueça lá, se inscreva no meu canal lá, que volte e meia eu vou fazer um desabafo e dizer tudo que o povo gostaria de estar dizendo. Então eu estou falando em nome de tantos que não tenho oportunidade de falar. Me desculpe a minha ignorância de português, que eu nunca fui muito estudioso mesmo. Tá? Me inscreva no meu canal, me dá um like lá, para me motivar a continuar falando o que eu penso. Tudo que eu falei é opinião minha, é pensamento meu. Eu não falo por ninguém, eu falo por mim mesmo. Que eu sofro na pele o dia a dia de ver pessoas precisadas e o que a minha mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Tem pessoas que dependem de outras pessoas e tem que ter um jeito, só Deus na causa mesmo. Olha, eu estou muito pensativo, por incrível que pareça, não comigo. Eu ando nervoso e preocupado com outros, não comigo. Eu até me estranho às vezes. A minha preocupação, meu nervosismo, meu estresse dentro de casa. Estou me segurando para não descarregar na minha família, não tem nada a ver. Como eu disse, graças a Deus está tudo sob controle no meu financeiro, na vida humilde que eu levo. Eu só me preocupo com pessoas do meu convívio que dependem de trabalho e estão tudo parado. Aí imagina mais adiante, vai olhando a quantia de pessoas nesse momento que estão sofrendo por essas decisões dos governantes e pela miséria que vai começar a bater nas portas, não tenho dúvida. Tudo é bom para todos. Até outra ocasião. Deus na frente de tudo sempre.